Bom, hoje a gente vai falar de movimento uniforme, tá? Nas aulas anteriores nós entramos na cinemática, né? Vimos algumas definições, falamos de ponto material e corpo extenso, demos a definição de trajetória, repouso e movimento, falamos da posição de um móvel, vimos também a variação de espaço e a distância percorrida. São coisas que em algum momento podem ter valores iguais, mas em outros momentos pode ter valores diferentes, né? Se você não se recorda, volta nas aulas anteriores para poder deixar essa informação bem fresca, né? São dados importantes, tá? Então a gente vai falar de movimento uniforme. O que é que caracteriza um corpo, né, que tem esse movimento? O que é que caracteriza esse movimento? Né? Quais são as suas características? Né? Movimento uniforme, primeira característica, velocidade do corpo ela é constante e diferente de zero. Tá? Um corpo que tem velocidade constante e diferente de zero, ou seja, não está em repouso, né? Esse corpo vai estar em movimento uniforme. No movimento uniforme, tanto velocidade média como velocidade instantânea elas são iguais. Por que são iguais? Porque não há variação de velocidade no decorrer do tempo. Tá? O corpo vai ter sempre a mesma velocidade. Tá? Essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Quando que a velocidade é positiva? Quando o corpo anda no sentido do crescimento, do aumento dos espaços. Então, nesse caso, a gente caracteriza o movimento com o movimento uniforme progressivo. Quando o corpo anda no sentido contrário da trajetória, né, os espaços vão diminuindo, ele tem a velocidade negativa. Nesse caso, a gente classifica ele como movimento uniforme retrógrado, tá? Progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa. Além disso, a gente pode classificar o corpo com relação à forma da trajetória. Se a trajetória for uma linha reta, a gente vai falar que o movimento é retilíneo e uniforme. E se a trajetória for circular, a gente vai dizer que é um movimento circular uniforme, tá? A gente vai entrar aí nos exercícios mais para frente e aí a gente vai ver exatamente como é que funciona cada caso aí. Então vamos colocar isso no papel para a gente gravar, né? Então a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade escalar média. Aonde isso? No movimento uniforme. Então Vm é igual a V. V indica a velocidade instantânea, tá? Que mais? Para intervalos de tempos iguais, o móvel em movimento uniforme percorre distâncias iguais. Isso é importante. Se você pegar lá um determinado corpo que tem determinada velocidade, se você pegar um intervalo de 2 horas, ele vai andar X quilômetros. Mais para frente, se você pegar as outras 2 horas, ele vai estar andando também a mesma distância. Então, para intervalos de tempos iguais, o móvel em movimento uniforme vai percorrer distâncias iguais. Isso é importante, tá? A velocidade positiva a gente já identificou que vai ser um movimento progressivo, né? E a velocidade negativa, o movimento vai ser retrógrado. São informações muito importantes, tá? Muito importante. O que mais que a gente tem? A gente agora vai demonstrar, né, a gente vai chegar na equação do movimento uniforme. Essa equação é uma equação de primeiro grau, tá? É uma equação de primeiro grau. Então é importante a gente entender isso, porque depois a gente vai começar a construir os gráficos dos movimentos. E a gente sabe que uma equação de primeiro grau tem uma certa característica com relação ao gráfico. Perfeito? Então vamos lá.
função horária do espaço no movimento uniforme. A gente vai fazer a definição, a demonstração, utilizando como base a equação da velocidade média. A velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembrando que a velocidade média ela é igual à velocidade instantânea, então a gente vai trocar esse Vm por V, né? Simplesmente V. O ΔS é variação de espaço, é espaço final menos inicial, e o ΔT é variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então vamos colocar isso aqui, ó. ΔS, ΔT. Agora a gente vai pegar isso e vai substituir na equação, tá? Lembrando que a velocidade média é igual à velocidade instantânea no movimento uniforme. Substituindo na equação da velocidade média, nós vamos ter V no lugar de Vm, certo? S menos SO no lugar do ΔS e T menos TO no lugar do ΔT. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai presumir que a gente vai começar o movimento agora. Quando a gente inicia o movimento, o relógio vai estar apontando que tempo, né? Tempo zero. Então, no lugar do TO, que é o tempo inicial, a gente vai substituir por zero. Aí vai ficar V igual a S menos SO dividido por T menos zero. T menos zero é igual a T. Agora eu vou pegar esse T que está dividindo o ΔS aqui, passar multiplicando a velocidade. Então fica a velocidade vezes tempo é igual a espaço final menos espaço inicial. Correto? Vou passar o espaço inicial, que está aqui à direita, negativo, para o outro lado ele vai ficar positivo. E aí eu vou inverter a igualdade e aí a gente chega na equação do movimento uniforme. S é igual a SO mais velocidade vezes tempo. Essa equação é muito importante e a gente vai utilizar ela bastante, tá? Bastante mesmo. Então essa é a nossa equação do movimento uniforme. Vamos destrinchar ela. Então a gente tem o S, que é o espaço final. Né? Quando a gente estiver lendo o exercício, o enunciado, a gente vai ter que começar a procurar extrair do enunciado essas informações. Né? Então nós temos o espaço final, nós temos o espaço inicial, que é o SO, né? Temos a velocidade, que é V, e nós temos aqui o tempo. Tempo é a variável independente, né? Variável independente. Tudo bem até aqui? Com essas equações, nós vamos trabalhar, com essa equação, né, a gente vai trabalhar nos exercícios que envolvem movimento uniforme. Tá? Então, o que é importante? As características do movimento, né? Velocidade escalar instantânea igual a velocidade escalar média. Para intervalo de tempos iguais, a gente vai ter caminhado espaços iguais, né? Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Se a trajetória for reta, o movimento é retilíneo. Se a trajetória for uma curva, nós vamos ter um movimento circular. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar agora com alguns exercícios. Então o primeiro exercício aqui, ó, exercício 1. Vamos aplicar aí o que a gente tem visto aí nessas aulas aí. Um corpo percorre uma estrada em movimento uniforme, com função horária dos espaços. S é igual a 20 menos 5t. Então, essa é a equação do movimento uniforme, né? Então, ó, S é igual a 20 menos 5t. Legal. Em unidades do Sistema Internacional. Unidades do Sistema Internacional para o movimento uniforme é o espaço medido em metros, o tempo medido em segundos e a velocidade medidas em metros por segundo, tá? Então vamos para a letra A. O que pede aqui na letra A?
Ó, determine para o móvel, letra A, o espaço inicial. O espaço inicial é que a gente indica como SO ou S0, tá? Então ele quer saber qual é o espaço inicial. O que a gente faz, né? Com o tempo de resolução de exercícios, amadurecimento, a gente bate o olho na equação, já sabe qual é o espaço inicial. Tá? Mas eu vou fazer aqui o passo a passo, né? Eu vou pegar essa equação que ele forneceu, né? S igual a 20 menos 5t, e vou comparar ela com a equação genérica do movimento uniforme, que é S igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Olha só, a gente consegue aqui já ter uma ideia, né? O que eu tenho aqui quando eu faço essa comparação? Ó, espaço final, ok? Espaço inicial, 20. Velocidade, menos 5. E tempo é tempo. Então, dessa forma, eu já consigo, né, identificar aqui duas informações importantes, né? Que é o que ele pergunta na letra A, qual é o espaço inicial. Então, a gente já pode responder aqui que o espaço inicial vai ser 20 metros. Por que metros? Porque está no sistema internacional, certo? Está no sistema internacional. E na letra B, o que é que ele pede na letra B? A velocidade escalar. Olha, já resolvemos, né? Já resolvemos a letra B. Vou colocar aqui embaixo. Né? A letra B, aproveitando a comparação aqui em cima, ó, a velocidade vai ser menos 5 metros por segundo. Então, velocidade menos 5 metros por segundo. Metros por segundo porque é o sistema internacional. Certo, gente? Então já temos resolvido aqui a letra A e a letra B. Vamos agora para a letra C. Então, letra C. Determine se o movimento é progressivo ou retrógrado. Tá fácil, né? Progressivo ou retrógrado. Olha, para dizer se é progressivo ou retrógrado, a gente vai olhar o sinal da velocidade, correto? Qual que é o sinal da velocidade? É negativo, né? É menos 5 metros por segundo. Se eu tenho uma velocidade negativa, esse movimento vai ser retrógrado. Movimento retrógrado. Então, letra C também já resolvido aí. Resolvido a letra C. Vamos para a letra D. D de dado. Letra D de dado. Então, lá, determine para o móvel, letra D, o espaço para T igual a 6 segundos. Então, vou resolver aqui em cima, ó, letra D. Vamos ajustar aqui. Então, letra D. Deixa eu só separar aqui. Letra D, ele quer saber qual é o espaço. Então, ele quer saber qual é o S. Quando o T for igual a 6 segundos. Fácil. É só pegar a equação que ele forneceu para a gente. S igual a 20 menos 5t. E substituir no lugar do tempo, né, os 6 segundos. Então eu vou ter S igual a 20 menos 5 vezes 6. Então S vai ser igual a 20 menos 30. Correto? 5 vezes 6, 30.
Então, a minha posição S no instante 6 segundos vai ser de menos 10 metros. Menos 10 metros porque é no sistema internacional. Menos 10 metros. Vamos agora para a letra E. Letra E. Então, ó, determine para o móvel, letra E, o instante. Então, ele quer saber qual é o tempo. Instante é tempo. Em que ele passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços quer dizer espaço igual a zero. Sempre que falar de origem dos espaços, espaço igual a zero. Da mesma forma, a gente vai pegar a equação S igual a 20 menos 5 vezes t, e vamos substituir o espaço que ele forneceu, que é o espaço final, né? 0 igual a 20 menos 5 vezes t. Passa o menos 5 vezes t para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 5t igual a 20. Vou passar o 5 dividindo 20, né? Então, o t vai ser igual a 20 dividido por 5. Então, nós temos aqui que o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, né, 20 dividido por 5 dá 4. Então, é no instante 4 segundos. Olha só que fácil, que tranquilo. Só não pode esquecer, né, que toda vez que falar de origem das posições, né, origem da trajetória, ele está falando do espaço igual a zero. Então vamos agora para a letra F, para finalizar esse exercício. Letra F. Então, ó, determine para o móvel, letra F, o instante, ó, de novo, ele quer saber qual é o tempo em que passa por S igual a menos 20. S, posição final, menos 20 metros. Mesmo processo. Pega a equação, S igual a 20 menos 5t. Substitui o espaço final, que é menos 20, igual a 20 menos 5 vezes t. Então, vou passar o 20 positivo para a esquerda. Então, vai ficar menos 20 igual a menos 5t. Menos 20 vai dar menos 40. Menos 40 igual a menos 5t, correto? O menos 5t vai descer dividindo. Então, vai ficar menos 40 dividido por menos 5. E isso vai ser igual a t. Então, nós temos aqui que o tempo, o instante que o móvel passa pela posição menos 20, vai ser menos 40 dividido por menos 5, divisão de números com sinais iguais, o resultado é positivo, né? Isso vai dar 8 segundos. 8 segundos. Tranquilo? Então, é importante que vocês sempre refaçam os exercícios, tá? Mesmo que você já saiba, né? Reforça, refaça para fazer o quê? Para sedimentar o conhecimento, né? Sedimentando o conhecimento, você não vai esquecer mais. E aí a gente toca para frente. Exercício 2. Dois amigos, Marcos e Pedro, estão às margens de um lago no ponto A e decidem nadar até um barco que se encontra no ponto C. Tá? Marcos, então, ó, eles estão aqui no ponto A e eles querem chegar no ponto C. Correto? Bom, Marcos supõe que chegará mais rápido se nadar direto do ponto A até o ponto C. Tá? Então, Marcos acha que saindo de A e indo até o ponto C, que é justamente aí na figura aí, a hipotenusa do triângulo, né? Ele vai
chegar primeiro. Quanto tem, né? Essa distância de M até N. A gente já complementa ali com o restante do enunciado ali, tá? Então, Marcos supõe que chegará mais rápido se nadar direto do ponto A até o ponto C. Enquanto Pedro supõe que seria mais rápido correr até o ponto B e que está, né, sobre uma reta que contém o ponto C, que são as bases, a altura e a base do triângulo, né? E que é perpendicular à margem, e depois nadar até o barco, que está no ponto C, né? Então ele quer fazer esse percurso aí, acompanhando os lados do triângulo aí. Então ele sai de A, passa por B, e de B ele vai até o ponto C. Então o que a gente tem aqui? Considerando que a distância entre os pontos A e C seja 50 metros, então nós temos aqui, ó, a distância entre A e C, 50 metros. A e C, essa é a hipotenusa aqui, né? Então esse vai ser o espaço que Marcos vai ter que nadar. Que a distância entre A e B é 30 metros. Então, distância entre A e B, 30 metros, que é a altura aqui desse triângulo. E a distância BC seja de 40 metros. Então, a base do triângulo aqui tem 40 metros. Então, Pedro vai correr 30 e depois vai nadar 40 metros. Tranquilo? Vamos lá. Marcos e Pedro, né, supondo que Marcos e Pedro nadem com velocidade média de 1 metro por segundo. Então, a velocidade dentro d'água dos dois é igual. E que Pedro corra com velocidade média de 3 metros por segundo. Ao realizarem a travessia, partindo do mesmo instante, e aí a gente tem aí as possibilidades, né? Marcos chegará ao barco 1 segundo antes de Pedro, Marcos chegará meio segundo depois, antes, né, de Pedro, Pedro chegará 1 segundo antes de Marcos. Então são várias opções. Então a gente precisa aí calcular o tempo que cada um vai gastar em cada trecho e somar, no caso do Pedro, comparar com o do Marcos. Correto? Então vamos começar aqui com o Pedro saindo do ponto A, indo até o ponto B. Ele vai correndo, tá? Então nesse percurso aí, qual que é o espaço que ele vai correr? O Pedro vai correr 30 metros. 30 metros. Com que velocidade? A velocidade com que ele corre é a velocidade de 3 metros por segundo. Então, com esses dados, a gente acha o tempo que ele vai gastar, correto? Eu vou jogar nesse caso aqui, diretamente, na equação da velocidade média, tá? Então, a velocidade média vai ser igual ao ΔS sobre o ΔT. Qual que é a velocidade média? A velocidade média aqui é 3. Igual. Qual é o espaço que ele vai correr? Ele vai correr 30 metros. E aí a gente encontra o tempo, ΔT. Então, ΔT sobe multiplicando o 3 e o 3 desce dividindo. Então, o ΔT nessa corrida vai ser igual a 30 dividido por 3. Então, nesse percurso aqui, na corrida, o Pedro vai gastar 10 segundos. Certo? 10 segundos. Bom, já temos uma informação. Agora, a gente vai para a segunda parte. Tá? Qual que é a segunda parte? É onde ele vai nadar. Ele vai de B até C nadando. Né?
de B até C nadando. Quanto é que ele vai gastar de tempo de B até C nadando, né? Então, quanto que ele vai nadar? De B até C ele vai nadar 40 metros. Com que velocidade? A velocidade dos dois é de 1 metro por segundo. Então vamos descobrir quanto tempo ele gasta aí. Vou utilizar a mesma equação, né? A equação da velocidade média. É lógico que pelos valores aí a gente já consegue de cabeça, né, determinar quanto tempo é, mas vamos fazer o passo a passo aqui para que todos possam entender. Então a velocidade é 1 metro por segundo, ele vai nadar por 40 metros, e aqui a gente encontra quanto tempo ele gasta. ΔT vezes 1, ΔT, então o tempo que ele vai gastar aqui, nesse trecho, vai ser de 40 segundos. Então a gente tem aqui o tempo que o Pedro gasta para chegar até o ponto C, né? Ele gastou 10 segundos correndo e depois ele gastou mais 40 segundos nadando, né? Então a gente pode afirmar aqui que o Pedro gastou no total, né? Então a gente vai somar isso aqui, ó, esses dois aqui. 10 segundos que ele gastou correndo e 40 segundos que ele gastou nadando, né? Então aqui eu vou ter quanto, né? Vou ter um ΔT total, né? De 50 segundos. Então já sabemos quanto é que o Pedro vai gastar no percurso total. Certo? Pedro gasta 50 segundos. Então vamos descobrir agora quanto tempo que o Marcos vai gastar, né? Quanto tempo que o Marcos vai gastar? Então o Marcos, ele vai sair do ponto A até o ponto C, ele vai andar um ΔS aqui, de 50 metros, né? 50 metros, com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, aqui a gente já consegue definir, né, de cabeça, mas vamos calcular, tá? Vamos lá. Velocidade média vai ser igual ao espaço que Marcos vai nadar dividido pelo tempo que ele vai gastar. A velocidade dele é de 1 metro por segundo nadando, né? E ele vai nadar durante 50 metros, percorrer 50 metros. Então, ΔT vezes 1 ΔT. Então, o Marcos, saindo do ponto A, indo direto para o ponto C, nadando, ele vai gastar aí 50 segundos. Se ele gasta 50 segundos, ele gasta o mesmo tempo que Pedro gastou, né? Ou seja, eles vão chegar juntos, né? Chegar juntos, qual a alternativa que nós temos aqui? Pedro e Marcos chegam juntos ao barco. Alternativa E.